Muito obrigada, Jonas. Obrigada pela essa brilhante condução do painel. E agora, passando já, né, o horário da tarde, boa tarde a todos que estão conectados nesse evento e dando continuidade ao segundo dia do Fórum de Cooperação Técnica Internacional. Passo a mediar o painel Cooperação Técnica Internacional em Bancos de Leite Humano, uma articulação entre Estados em favor da saúde global. Nesse momento, convido a abrir as suas câmeras o digníssimo diretor da Agência Brasileira de Cooperação, ABC, senhor Rui Pereira, a digníssima representante da Organização Pan-Americana de Saúde, doutora Socorro Gross Galiano, e a digníssima secretária para a Cooperação da Secretaria-Geral Ibero-Americana, SEGIB, doutora Andréia Alban. Passo a palavra ao senhor Rui Pereira. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham nesta tarde. Uma saudação especial à nossa moderadora, Daniele Aparecida da Silva, da Fiocruz. Saúdo também os integrantes desta mesa, a representante da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil, Socorro Gross Galiano, a secretária de Cooperação da Secretaria-Geral Ibero-Americana, querida amiga Maria Andréa Alban, e uma saudação ao João Aprígio, que acaba de nos oferecer uma visão ampla e abrangente sobre as conexões internacionais, para dizer de alguma forma, da Rede Global de Bancos de Leite Humano, e também saúdo todas as demais autoridades e senhoras e senhores participantes deste evento tão importante que se conectam a esta sala virtual sobre cooperação internacional. É com grande satisfação que venho conversar sobre a contribuição da cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável dos nossos países, especialmente em favor da saúde global. Desde o início do ano passado, o mundo passou por importantes transformações sociais e econômicas, resultantes de uma pandemia sem precedentes na história recente. Os desafios que ainda estão no horizonte nos convidam a refletir sobre a importância da cooperação internacional frente a grandes catástrofes, a exemplo das emergências sanitárias de alcance global, como é o caso da pandemia do novo coronavírus. Fortalecimento dos nossos sistemas nacionais de saúde, aqui no Brasil é o caso do valoroso Sistema Único de Saúde, o SUS, para assegurar a todos e a todas o acesso a cuidados de saúde universais e de qualidade, mais do que nunca deve ser uma prioridade da agenda da cooperação técnica internacional nos âmbitos multilateral e bilateral. A saúde é um dos direitos garantidos pela Constituição do Brasil em seu artigo 6º. Em consonância com este compromisso fundamental, o governo brasileiro vem trabalhando ao longo dos anos de forma a garantir o acesso universal a serviços de saúde de qualidade à sua população. Em seu discurso de posse, o ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Carlos Alberto Franco França, sublinhou a saúde no conjunto das 3 urgências que a política externa brasileira agora enfrenta: a urgência da pandemia, a urgência da economia e a urgência do desenvolvimento sustentável. Essa pauta foi ressaltada pelo chanceler Franco França em suas exposições recentes no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, no cerne do que anunciou como diplomacia da saúde, com que expressou seu engajamento pessoal. Por isso também, a saúde é tema predominante na agenda da cooperação técnica internacional do Brasil. O país, dada a positiva e ágil parceria desenvolvida entre o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Saúde, e por que não dizer,
entre o Ministério das Relações Exteriores e a Fundação Oswaldo Cruz, é um dos principais difusores da cooperação técnica em saúde no mundo em desenvolvimento. A cooperação nesta área representa hoje cerca de 14% das nossas iniciativas de cooperação em benefício de outros países em desenvolvimento. Atualmente, somam-se 333 iniciativas de cooperação implementadas em 62 países da América Latina e do Caribe, da Europa, do Oriente Médio, da África e da Ásia. Senhoras e senhores, permitam-me relembrar que a Agência Brasileira de Cooperação, que tenho a honra de dirigir, é a instância do Governo Federal do Brasil responsável por coordenar, negociar, aprovar, implementar, acompanhar e avaliar, em âmbito nacional, a cooperação para o desenvolvimento em todas as áreas do conhecimento, seja ela recebida de outros países e também de organismos internacionais, seja ela também oferecida a outros países em desenvolvimento pelo Brasil. Cabe recordar, ademais, que em 2017 a ABC assumiu também a responsabilidade da coordenação da cooperação humanitária internacional do Brasil, doações de alimentos, medicamentos e outros itens essenciais compõem a ajuda humanitária do Brasil para auxiliar países e populações em situação de desastres ambientais, estados de calamidade pública, conflitos armados ou qualquer outra emergência grave, o que é ainda mais significativo nos tempos dessa trágica e persistente pandemia que atravessamos. O Brasil acredita no valor insubstituível da cooperação técnica e trabalha para que seja ela um significativo instrumento de promoção do desenvolvimento socioeconômico, com o objetivo de fortalecer capacidades locais por meio da formação de recursos humanos e do compartilhamento de conhecimentos e de experiências. Por meio de esforços conjuntos, nos dedicamos na ABC a contribuir para a concepção e a implementação de soluções endógenas nos países parceiros, adequadas aos desafios próprios de cada um. Hoje, a cooperação técnica brasileira agrega aos seus critérios para a concepção e implementação de iniciativas e projetos a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Com efeito, o Plano de Trabalho Anual da ABC para 2021 exige a indicação clara do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que orienta a implementação de cada projeto nele incluído. Destaco o importantíssimo papel das entidades cooperantes brasileiras, públicas e privadas, todas centros de excelência nas suas respectivas atividades, como é o caso da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Acredito que as experiências por elas partilhadas no exterior, por meio dos projetos de cooperação internacional, têm contribuído para identificar problemas e para construir soluções inovadoras comuns entre o Brasil e os países parceiros. Um belo e emblemático exemplo disso, senhoras e senhores, é justamente a cooperação desenvolvida pelo Brasil na área de bancos de leite humano. Fruto da ação integrada entre a Fiocruz, o Ministério da Saúde do Brasil e a Agência Brasileira de Cooperação, essa tecnologia de baixo custo operacional, de elevado nível de rigor técnico e de grande e amplo impacto social, já foi compartilhada com 23 países da América do Sul, da América Central, da Europa e da África. O Banco de Leite Humano, nunca é demais enfatizar,
é uma criação brasileira. Devemos ter orgulho disso. Em 1943, foi instalado o primeiro banco de leite humano no Brasil. Em 1998, passou a existir, como já lembrou aqui o João Aprígio, a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, por iniciativa do Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz, que atualmente alcança o número de 224 unidades em todos os estados da federação. O objetivo da rede é promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, além de coletar e distribuir leite humano. A ação também busca contribuir para a redução da mortalidade infantil. De acordo com dados da Fiocruz, aproximadamente 160 mil litros de leite humano são distribuídos todos os anos para recém-nascidos de baixo peso internados em unidades neonatais no país. A internacionalização dessa política brasileira, dessa estrutura brasileira, deu-se a partir de 1996. A Carta de Brasília, já mencionada aqui também, de 2005, definiu compromissos e diretrizes para a internacionalização dos bancos de leite humano. Estamos alcançando, como lembrou a Aprígio há pouco, a dimensão do BRICS. Estamos transformando a rede num colaborador direto da OPAS e da Organização Mundial da Saúde, como certamente dentro de pouco teremos oportunidade de receber mais informações. E a ABC passou a coordenar, junto com a Fiocruz, um processo de articulação interinstitucional para levar a experiência brasileira para outros países. A expansão da rede de bancos de leite humano teve destaque nas iniciativas de cooperação sul-sul do Brasil. O espaço ibero-americano, e aqui recordo a presença da querida Maria Andréa Alban, ofereceu abrigo imediato para a ampliação da presença dos bancos de leite humano além fronteiras do Brasil. Por isso é de justiça que nos acompanhe hoje a Maria Andréa, secretária de Cooperação da Secretaria-Geral Ibero-Americana. Maria Andréa certamente recordará que, ainda em 2007, a 17ª Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, realizada no Chile, aprovou a criação do Programa Ibero-Americano de Bancos de Leite Humano. Recordará ainda que, em abril deste ano, por decisão da 27ª Cúpula Ibero-Americana de Chefes e Chefas de Estado e de Governo, realizada em Andorra, o Programa de Bancos de Leite Humano foi convertido num projeto adstrito da cooperação ibero-americana, o que permitirá renovação de suas importantes contribuições para o alcance das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis no espaço ibero-americano. Na dimensão africana, que também foi aqui mencionada pelo Aprígio, outra referência de vizinhança inescapável do Brasil, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, de que o país é membro fundador, tem como uma das iniciativas comunitárias de maior êxito justamente a rede de bancos de leite humano da CPLP. Essa iniciativa, reconhecida pelas Nações Unidas como um exemplo exitoso de cooperação Sul-Sul, pelo seu desempenho na prevenção de mortes entre recém-nascidos, expandiu-se rapidamente para todos os continentes, resultando na criação desta que hoje chamamos de Rede Global de Bancos de Leite Humano. É com grande alegria que constato que, por intermédio da Rede Global, já foram beneficiados mais de 3 milhões de recém-nascidos, além de mais de 30 milhões de mulheres que tiveram a oportunidade de prosseguir com a amamentação de seus filhos, graças à ação assistencial direta praticada pela rede. Essa cooperação constitui não somente uma ação estratégica de alcance global para atingir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, relacionados diretamente à saúde, mas também
um reforço muito importante para a segurança alimentar e para a redução de todas as formas de desnutrição, que é um dos objetivos centrais de uma outra agência das Nações Unidas, como sabemos, a FAO. A rede global impacta positiva e poderosamente, porque precocemente, na saúde global. Esses são todos propósitos que orientam também a ação da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, organismo regional líder nas ações em saúde nas Américas, parceira privilegiada do governo do Brasil, por intermédio do Ministério da Saúde, cuja representante em Brasília, a senhora Socorro Gross Galiano, nos acompanha também neste evento. Da parte da ABC, cabe-me renovar o compromisso de que continuaremos a construir soluções inovadoras para as dificuldades enormes que marcam esse momento desafiador e sem precedentes que estamos atravessando junto com os nossos valiosos parceiros, enfrentando a pandemia. Ao mesmo tempo, implementaremos as medidas necessárias para continuar a executar os projetos usuais de cooperação que não pararam de desenvolver suas atividades, mesmo nesse novo e desafiador ambiente. A iniciativa da Rede de Bancos de Leite Humano é a prova de que a cooperação técnica Sul-Sul promove e estimula o intercâmbio de saberes, o aprendizado por meio de lições aprendidas e a difusão de boas práticas, às quais se agregam ingredientes locais específicos de cada ambiente em que se desenvolve a unidade ou mais de uma unidade de banco de leite humano. A Rede Global de Bancos de Leite Humano, por suas características e destacados resultados, é exemplo concreto da vigência e do vigor dos princípios que regem a cooperação internacional do Brasil. A solidariedade, tão necessária nesse momento atual de pandemia, a horizontalidade, os benefícios mútuos, a apropriação das iniciativas pelos seus próprios beneficiários, o respeito pela soberania nacional de cada país e a não interferência nos assuntos internos dos países envolvidos. A rede global é, assim, pedra fundamental para a articulação de Estados em prol da saúde global e do desenvolvimento sustentável. Senhoras e senhores, este evento nos reúne sob a pergunta de que mais podemos fazer. No caso da Rede Global de Bancos de Leite Humano, entendemos aqui na ABC que, na verdade, devemos fazer mais do mesmo, mais daquilo que nos trouxe até aqui, 80 anos depois de começarmos. Não obstante, a própria pandemia nos coloca desafios e nos conclama a inovações, porque acelera e agudiza demandas novas que devemos atender com um olhar renovado sobre o nosso grande projeto. Por exemplo, um olhar renovado sobre a qualidade do produto e a qualidade da gestão das unidades de bancos de leite humano, entre outros desafios que a maturidade nos traz. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada, senhor embaixador Rui Guerra. Nós que agradecemos pela sua fala, aprendemos em diplomacia em saúde, e eu aproveito, em nome da Rede de Bancos de Leite Humano, em agradecer todo o apoio da ABC desde o início da nossa história com a Cooperação Internacional de Bancos de Leite Humano. Se hoje estamos aqui em um fórum interno de cooperação internacional em bancos de leite humano, é graças a esse apoio
da Agência Brasileira de Cooperação. Nosso muito obrigado e muito obrigada por dar um pouco do seu tempo aqui junto conosco, ensinando tanto a todos nós. Muito obrigada. Nesse momento, passo a palavra à doutora Socorro Gross. Boa tarde a todos y todas. Es una honra realmente participar en un panel de esta naturaleza, la cooperación técnica internacional, en una temática muy importante para el desenvolvimiento de nuestras comunidades, de nuestras personas, en especial de nuestras crianças. Yo quisiera complementar al embajador Rui Pereira, a quien hizo una fala realmente muy alentadora en esta época donde todos precisamos de una solidaridad y una cooperación internacional que realmente estimule el desenvolvimiento de nuestros países y una cooperación que realmente permita hacer desenvolvimiento también do talento humano. También complementar a la señora María Andrea Albán, secretaria geral de Iberoamérica, y por supuesto a nuestra mediadora, Daniela Aparecida da Silva, y reconocer también todo el trabajo que ustedes han desenvolvido en no territorio do Brasil, y especialmente en este tiempo complexo da pandemia, que ha sido también muy desafiador para nuestros bancos de leite humano. Falar de bancos de leite humano es falar de una de las intervenciones de salud pública más costo efectiva que tenemos para el desenvolvimiento pleno de nuestras crianças. Para nós, no solamente el aleitamiento materno es la intervención más costo efectiva, mas también tiene un elemento muy importante del acto de amor que nós más podemos hacer y que las sociedades también pueden apoyar. Cuando no estamos hablando de cooperación internacional, podemos lembrar, y el embajador Rui Pereira mencionó, que en la creación de la cooperación y para la acción de OPAs, los principios de solidaridad y panamericanismo han desenvolvido todo lo que es la parte de la cooperación. Y una de las modalidades más importantes, y por supuesto, en el de nuestros pueblos. Unos elementos fundamentales de la cooperación, y aquí yo quisiera realmente parabenizar ao Estado de Brasil, al gobierno de Brasil, por el trabajo desenvolvido no solamente en la red global de bancos de leite humano, los principios de la cooperación, que es la soberanía de nuestros pueblos, que es un principio muy importante para la Organización Panamericana de la Salud, porque dentro de la cooperación es respetar la soberanía de nuestros países y hacer una cooperación que es una cooperación de desenvolvimiento. Y cuando hacemos una cooperación es poder fundamentar y crear esas capacidades en los países donde esa transferencia de tecnología es feita y los dos países tienen la oportunidad de trocar y de aprender juntos también. Y ese es un principio muy importante de la Agencia Brasileira de Cooperación. El principio que rige la construcción de conocimientos junto y la creación de capacidades a nivel local. Yo quisiera también
dentro de lo que es trabajar con la creación de bancos de leite humano, que es una cooperación podríamos hablar de baja tecnología, mas una cooperación que precisa a construcción no solamente de capacidades, mas ese acompañamiento que es feito para que realmente esos bancos de leite humano sean y se expandan y crezcan a nivel de los países en formas de redes. Y eso es lo que ha sido feito por o Brasil junto a la Fiocruz y a esa incansable trabalho desenvolvido por profesionales no Brasil y especialmente del doctor João Aprinho, quien envío nuestros reconocimientos por el trabajo desenvolvido en esa red de bancos de leite humano alrededor del mundo. Nuestra región de las Américas son prácticamente todos los países que han se beneficiado. Independientemente de la situación económica de un país, un banco de leite humano es una tecnología que permite realmente acceder a podemos decir, a un producto, a una intervención en salud que você no compra, tem que ser solidaria, tem que ser por doação. E isso faz que os bancos de leite humano sejam muito diferentes em assuntos de cooperação, porque você desenvolve uma intervenção onde precisa também ter compromisso das pessoas no mesmo país para poder fazer que os bancos de leite humano realmente façam a intervenção sujeita que tem que ser para as crianças. Então, nesse sentido, desde já praticamente 2 anos de trabalho, foi proposto para ter o primeiro centro colaborador do mundo em bancos de leite humano. E conjuntamente com la Fiocruz, o governo de Brasil, com la Secretaría de Relações Internacionais, o Ministério de Saúde, foi apresentada uma proposta de criação de um centro colaborador no Brasil de bancos de leite humano e que foi efetivizado este ano. Para nós, na Organização Pan-Americana de Saúde, ter um centro colaborador desta natureza permite também trabalhar mais e quando nós falamos, escutar o embaixador, o que mais nós podemos fazer? E é como nós, organismos internacionais, como OPAS, OMS, pode ter o expertise do Brasil em essa rede global que tem trabalhado com muito tempo e com um trabalho de construção de redes em essa rede global para poder dar também a cooperação que tão efetivamente tem se involucrar a la organização para poder também ter a nível dos países onde a transferência de tecnologia é feita e fazer ainda mais troca de experiências e, inclusive, de bancos de articulação para poder fazer mais público uma intervenção que, porque é simples, sendo uma intervenção que é simples para a vista de outros, mas complexa em la articulação, pode ser reconhecida. E penso que, sendo
el aleitamento materno y los bancos de leite humano, un acervo, podemos también trabajar para que los mismos sean un bien público. Cuando falamos de bien público, es que esas experiencias también sean reconocidas en el ámbito internacional como experiencias de bien público que son independientes de la capacidad de desenvolvimiento que un país tenga. Sea que el país es muy desenvolvido como en términos económicos, sea que tenga un desenvolvimiento menor. Para nós, hoje, quisiera también aproveitar esta reunión y reconocer el trabajo incansable de una equipo extremadamente comprometida para parabenizar ter recibido da OMS o Prêmio Memorial Dr. Lee Jong-un de Saúde Pública, porque precisamos de más acciones de personas como vocês, como ese grupo, incluyendo Daniele, para que realmente esa troca de experiencias que tienen que movimentar en esta época compleja la rede de bancos de leite humano y hacer también, revisar aquella que tuvimos el año pasado y este año para nuevamente fomentar el aleitamento materno en épocas complejas, cuando hemos tenido una pérdida de indicadores de salud en todos los países del mundo, mas especialmente en lo que es el apego precoce, el aleitamento materno en época de pandemia. Nuevamente, parabéns por esta reunión. Pienso que nós, en la cooperación internacional, podemos hacer mucho y nuevamente resaltar en una cooperación que es de una transferencia de tecnología que desenvolve capacidades, que respeta la soberanía de nuestros países y acompaña para que los países sean cada vez más conocedores y donos de una transferencia de tecnología que ellos mismos también pueden transferir al interior de sus países y con troca de experiencias también. Vamos por una red global fuerte, pueden contar siempre con OPAS y OMS, y nuevamente, embajador, o trabajo feito por Brasil en la cooperación internacional en esta red global de bancos de leite humano es una experiencia de reconocimiento, mas también de esa solidaridad y cooperación que o Brasil tiene con los países de nuestra región y los países del mundo. Obrigada y contan con a OPAS, contan siempre conosco. Muito obrigada pelas suas palavras, doutora Socorro Gross, trazendo aqui à tona uma palavra que foi muito dita no dia de ontem, né? A solidariedade, né? Essa parceria. E, novamente, em nome da Rede de Bancos de Leite Humano, agradeço ao apoio da OPAS, que esteve conosco em toda a nossa história de cooperação, nos apoiando para fazer essa articulação entre todos os estados, entre todos os países que participam da rede global. Muito obrigada pela sua participação. Nesse momento, então, eu passo a palavra à doutora Maria Andréia Alban, representante da Secretaria-Geral Ibero-Americana. Bueno, muy buenos días para todos. Bom dia para todos. Antes de mais nada, os agradecimentos à Fundação Oswaldo Cruz, à Rede de Bancos de Leite Humano, à Agência Brasileira de Cooperação Internacional e à Organização Pan-Americana da Saúde, pela organização deste importante evento. Bom, dessa forma, quero cumprimentar também as autoridades que acompanham esta sessão, ao embaixador Rui Pereira,
diretor da ABC, com quem trabalhamos muito próximos em relação aos sistemas de cooperação ibero-americana e, obviamente, a representante da OPAS, que acaba de falar. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos pelo Dia Mundial da Doação de Leite Humano, que é amanhã, dia 19 de maio. Institucionalizar uma data como essa mobiliza, sensibiliza e lembra que o leite materno é o alimento ideal para todo recém-nascido. Leite materno, que para todas as crianças, tanto sãos como prematuros e doentes, contém os nutrientes necessários para o seu crescimento e outros elementos, como os fatores de proteção que nenhuma outro leite pode proporcionar. Nem sempre a mãe produz leite suficiente para o seu filho, e é por essa necessidade que nasceram os bancos de leite materno, considerados uma estratégia importante para diminuir as taxas de mortalidade infantil, e principalmente no seu componente neonatal. Os bancos de leite materno e o apoio social à amamentação só tem sentido se estão em uma sociedade que apoia e dá promoção à amamentação. A própria existência dos bancos de leite materno, com o dispositivo técnico que supõe o único objetivo de preservar e dispensar leite materno, aumenta o seu valor, desde o ponto de vista social, que para que se disponha de mães doadoras tem que fazer essa amamentação e criar um núcleo forte comprometido com mães que têm filhos. E é possível o estudo e as técnicas para manter a amamentação, como a extração da leite e sua conservação. Por esse contexto, destacamos a importante liderança do Brasil pela sua trajetória e experiência acumulada em relação a isso, através da Fundação Oswaldo Cruz e a Rede de Bancos de Leite Humano. Compartilhar que, no âmbito da cooperação ibero-americana, e foi mencionado pelo embaixador Rui Pereira, desde o ano 2007, é considerado prioritário esses bancos de leite materno. Previamente, eu gostaria de pontuar que a cooperação ibero-americana é um mecanismo mediante o qual os 22 países que fazem parte da Conferência Ibero-Americana têm acordos e compromissos políticos assumidos pelos estados e governos ibero-americanos nas cúpulas com ações concretas. Para conseguir isso, os governos participam em diferentes iniciativas e programas falando de temas relativos à cultura, conhecimento e à saúde, de acordo com suas prioridades nacionais, através da cooperação técnica e financeira de forma solidária e horizontal. Por esse motivo, na 27ª cúpula, na 18ª Cúpula Americana de Santiago do Chile, que aconteceu em 2007, foi aprovado o Programa Ibero-Americano Rede de Bancos de Leite Humano. Em 2011, a Cúpula Ibero-Americana, que aconteceu em Paraguai, declara o Programa de Ação de 19 de maio como o Dia Ibero-Americano dos Bancos de Leite Humano e se promove, ante as Nações Unidas, a declaração do Dia Internacional dos Bancos de Leite Humano. Em 2019, o programa passa a ser projeto escrito e esse projeto tem como finalidade estratégica apoiar a instalação de pelo menos um banco de leite humano em cada país ibero-americano e servir de espaço para a troca de conhecimentos e de tecnologia no campo da amamentação materna, lutando pela diminuição da mortalidade infantil. Os objetivos específicos desse projeto passam por reforçar a construção da rede ibero-americana de bancos de leite humana, elaborar projetos de implantação e implementação de bancos de leite humano com a perspectiva de trabalho em rede, formar os profissionais do setor, integrar todos os bancos de leite humano da região nos sistemas de informação da rede ibero-americana. Os países que participam nesse projeto são, entre outros, Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Espanha, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e a Venezuela. Este trabalho horizontal e colaborativo entre esses países ibero-americanos permitem compartilhar experiências, forças, implementar intervenções e tratar a inovação operacional nos bancos de leite. E dessa forma,
Também se contribui para o cumprimento dos objetivos e metas vinculados com a saúde e que estão na Agenda 2030 e nas suas ODSs, na diminuição de uma das causas de mortalidade de recém-nascidos. Portanto, podemos expressar de forma enfática que os bancos de leite humano são estratégicos para conseguir os objetivos do desenvolvimento sustentável, especialmente para diminuir a mortalidade infantil, que é um dos programas mais importantes da cooperação ibero-americana. O trabalho que estamos fazendo hoje é muito importante e milhões de pessoas na nossa região contam conosco e com que façamos. E não vamos esquecer que doar leite, porque doar leite é salvar vidas. Muito obrigada, novamente, e muito sucesso no resto dos painéis. Obrigada. Aqui encerramos esse painel, mas eu gostaria de agradecer, em nome da rede, a participação do senhor embaixador Rui Pereira, da doutora Socorro Gross e da doutora Maria Andréia, e dizer que hoje celebramos o Dia Mundial de Doação de Leite Materno, agradecendo a todos os atores da rede, mas agradecendo o apoio dessas 3 organizações que aqui estiveram presentes nesse painel. Muito obrigada a todos vocês. Só um momento que eu vou abrir a palavra para o Dr. João Aprígio. Peço desculpas pela quebra de protocolo, né? E eu não poderia deixar de encerrar essa sessão sem manifestar os meus sinceros agradecimentos em meu nome pessoal, em nome da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, a tudo que tem feito a Agência Brasileira de Cooperação e, particularmente, também a Organização Pan-Americana de Saúde e na pessoa da doutora Socorro, registrando que, desde que chegou ao Brasil, foi incansável no seu trabalho de elevar a cooperação, ajudar as questões de articulação nas questões técnicas. Gostaria de dizer que o nosso senso de responsabilidade está muito aumentado, doutora Socorro, com essa nova incumbência de atuar como centro colaborador. E pode contar conosco e com o nosso empenho para que, de verdade, nós tenhamos como corresponder às expectativas que a Organização Pan-Americana de Saúde, que a Organização Mundial de Saúde deposita em nossos ombros. Muito obrigado, de verdade, e muito obrigado por suas palavras, tá? A minha pessoa. Não merecia tanto. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador Rui Pereira. Muito obrigado, doutora Alba, por estar conosco e por compartilhar esse tempo. Muito obrigado à Secretaria-Geral Ibero-Americana.